Olho gordo, praga, inveja, maldição, trabalho feito. O que será, né? Como é que isso tudo atravessa a gente? Como é que isso funciona? É possível desfazer, não desfazer? Hoje eu vou te falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender esse contexto, como é que toca a gente, como é que não toca, pega, não pega, acontece, não acontece, marração. Então, tem muita coisa nesse contexto assim, até a interpretação, né? Olho gordo. O que é um olho gordo? Afinal, da onde vem essa expressão, né? Olho gordo. O olho, o olho gordo é aquele olho que quer comer tudo que vê. Então, esse olho gordo é o olhar da pessoa que quer as coisas que são suas. Isso é o olho gordo, né? Então a pessoa colocou um olho gordo em você, o que é? Aquela pessoa olhou com você com o desejo de ter as coisas que são suas. Isso toca a gente de alguma maneira. É diferente do mal olhado. Então, o olho gordo, ele é aquela pessoa que tem um tipo de inveja no olhar, de engolir e quer engolir tudo. Então, por isso que é um olho gordo, né? Um olho de engolir, de comer coisa que é sua. O mal olhado é o olhar mal intencionado. O mal olhado é o olhar da pessoa que não lhe quer bem. Esse é o mal olhado. Como é que ele te toca? De que lugar isso toca a gente o olhar, né? Nós estamos nos relacionando com as pessoas o tempo inteiro. Nós nos relacionamos pelos nossos pensamentos. Nós nos relacionamos pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes e nos relacionamos com o olhar. Haja vista que diz que os olhos, eles são a janela da alma. Então, a gente tem uma abertura no olhar. Os olhos também são chakras. Os olhos também são vórtices de energia. Nós trocamos muita energia pelo olhar e somos impactados e impactadas pelo olhar. Então, um olhar negativo, ele impacta você de alguma maneira. Pode lhe impactar por uma vida inteira. Um único momento de um olhar ruim pode lhe impactar por muito tempo. Aquilo pode ficar gravado na sua memória. As pessoas dizem do poder que algumas pessoas têm de rogar praga na outra pessoa, né? O que é uma praga? É verbalizar o desejo de algo ruim na vida de outra pessoa. Então, algumas pessoas dizem do poder da praga, né? Qual é a pior praga que existe? É a praga de mãe, praga de pai, quando diz que aquela criança não vai ser nada na vida. A praga de mãe, quando coloca o filho ou a filha para baixo. Essa é a pior praga, porque é a praga da autoridade. Que tipo de autoridade você emprega para alguém que deposita o poder da sua vida na mão de outra pessoa, do que ela diz, do que ela não diz? Então estamos suscetíveis à praga, à mal olhada, a olho gordo, à inveja. Estamos suscetíveis a isso quando estamos acostumados a entregar para as outras pessoas o poder sobre a nossa vida, quando nós nos colocamos vulneráveis à opinião alheia, ao sentimento alheio, ao olhar alheio, à presença alheia. Essa presença, ela pode ser física. Você avalia isso, o quanto você é suscetível no mundo físico, aqui no seu dia a dia, da opinião dos outros. Quanto mais você tenta agradar as pessoas, mais suscetível você fica à opinião delas. Geralmente isso vem na infância, quando você teve uma infância marcada pela vontade e o desejo de agradar os seus pais para merecer o carinho, para merecer a atenção, e aí vem a ideia do merecimento outra vez. Quanto mais você cresceu sobre essa ideia de ter que agradar, e você continua tendo que agradar as pessoas para validar o lugar que você é uma pessoa boa, então quanto mais você entra nesse jogo, mais suscetível você é à opinião das pessoas. Então você também se torna suscetível ao pensamento das pessoas, ao olhar das pessoas. Uma criança ela pega quebranto muito fácil. O que é quebranto? Às vezes a criança recebe visita e as visitas não controlam o que elas estão pensando.
Então, uma visita pode ter um sentimento negativo até diante de uma criança, porque aquela visita também queria ter uma criança, aquela visita também queria ter aquela harmonia familiar, aquela visita também queria um pouco daquela realidade que não é dela, então esse desejo coloca um quebranto, coloca um sentimento, uma vibração negativa e a criança é muito vulnerávelzinha, então ela fica ali nesse quebranto. O que é que a gente pode fazer nessas situações de quebranto, de olho gordo, de inveja, de mal olhado? A gente pode se benzer, que é o assunto do próximo bloco, né? Então agora a gente vai entender direitinho o que é tudo isso e ainda temos um terceiro bloco aqui que eu vou ensinar então uma técnica pra gente quebrar olho gordo, inveja, mal olhado, quebranto, que é muito fácil. É muito fácil desfazer, é muito fácil quebrar, é muito fácil encaminhar tudo. Só se torna difícil quando emocionalmente a gente fica apegado a essas situações. Quando a gente está tentando agradar e você deixa de ser quem você é para agradar os outros. Então, quando isso acontece, você fica suscetível. O que é uma praga, né? Uma maldição. A gente tem questões que aparecem como maldição familiar, por exemplo. Vou dar 3 gerações em que o pai e o filho, na mesma idade, eles quebraram um negócio. Faliu na mesma idade, isso é considerado uma maldição familiar. Há famílias em que há alto índice de suicídio, né? Uma pessoa se suicida, outra se suicida, ou que as pessoas morrem na mesma idade, no mesmo período. Você fala, isso é uma maldição familiar. Quem explica bem maldição familiar é a constelação familiar na técnica de Bert Hellinger. Então ele explica que por amor a gente repete os padrões da geração anterior. Então por amor a gente está repetindo. Se você tem uma origem muito simples, se você tem uma origem humilde, por amor pode ser que você não vai além dos limites que seu pai e seu avô foi, que a sua mãe e a sua avó foi. Se você vem de uma família que tem algumas dores, você honra por amor, inconscientemente, sem saber, repetindo o mesmo padrão. Então, por amor, a gente repete padrões. Por amor, a gente faz algo na nossa vida que vai se tornando como se fosse uma maldição familiar. Logo, não existe maldição familiar. Existe um comportamento de amor inconsciente que faz a gente repetir aquele que veio antes, honrando para dizer, eu não sou maior que você, eu não vou superar você porque eu quero continuar lhe admirando de um lugar grande, mas você pode continuar admirando todos que vieram antes e ir além, superar os limites e as limitações dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Por amor, a gente pode ir além e acolher. Então é preciso a gente ter um olhar para isso, ter um entendimento sobre isso, não é? Praga pega, essa é a pergunta que todo mundo se faz. Praga pega se você está vulnerável, se você está naquela faixa de frequência, se você está fora do seu eixo, se você não sabe quem você é, se você não vive a sua verdade, se você está ainda tentando agradar, pega, porque está no campo. O sentimento alcança a pessoa. É muito comum, quando alguém que você conhece, que você tem carinho, que você tem afeto, você tem intimidade, você tem uma sintonia, uma identificação, uma empatia, é comum às vezes a pessoa pensa em você, você vai olhar lá e chegou uma mensagem da pessoa, você diz, sentiu, você sente. Então isso quer dizer que os sentimentos, os pensamentos das pessoas nos atravessam, chegam até a gente. Não só os bons, todos chegam. Então, em que vibração eu tô? Se eu tô no meu eixo, se eu tô no meu centro, se eu tô numa vibração boa, então isso não fica no meu campo, isso vai sendo aterrado. Há técnicas para a gente pensar, para a gente entrar num campo de descarrego, de limpar, de encaminhar tudo isso também. Mas em que lugar eu estou, em que vibração eu estou, onde eu estou na minha vida, onde eu estou no meu centro, é o mais importante. Logo, o que é que pega? Pega o que está no meu campo. Se eu vivo uma vida de briga, se eu vivo uma vida de discussão, se eu vivo uma vida que eu tenho inveja das coisas das pessoas, se eu vivo uma vida que eu quero alguma coisa que é do outro, se eu vivo uma vida que eu quero me vingar das pessoas, se eu vivo uma vida de discórdia, se eu vivo um ambiente de agressividade, se eu sou agressivo, se eu sou reativo, então eu estou nesse campo. Eu
Eu estou nesse campo, vulnerável e aberto a tudo. No campo da reatividade, é o campo da não consciência. Então a melhor coisa, o melhor remédio, a melhor magia é consciência. Além da consciência, nós temos técnicas de encaminhar, técnicas de entender, técnicas, mas principalmente consciência e entendimento. O que é tudo isso, não é? E um trabalho feito pega, um trabalho negativo pega em você. Se você está naquele campo, sim, porque você está no campo da discórdia, está no campo da discussão, você brigou com alguém, ficou vibrando negativo naquele campo e ficou remoendo, remoendo, remoendo. Então daí sai uma intenção negativa, uma palavra negativa, uma ação negativa, e você fica preso naquela situação, presa naquela situação, você está vulnerável e está aberto para tudo que chegar no campo dessa vibração negativa. Então a gente precisa encontrar um lugar em nós de amorosidade, de positividade, de acolhimento, e entender que o que vem de negativo do outro é do outro, não é seu. Então não tome para si, não pegue para si aquilo que não é seu. Muitas vezes a gente nem sabe de onde vem, como é que atravessa a gente, como é que chega. Sem razão nenhuma a gente se sente com uma energia negativa, com uma negatividade e não sabe o que fazer. Então busca o teu centro. Vamos para uma técnica para entender como é que é isso, buscar o nosso centro, encontrar a nossa harmonia, a nossa paz, nos acolher, soltar qualquer coisa que esteja no campo aí, né? Com movimentos, com palavras, com ações, com determinação. A minha palavra, tudo aquilo que um homem ou uma mulher faz, qualquer outro homem ou outra mulher desfaz no campo da energia, da vibração, quando a gente tem conhecimento. E esse conhecimento é espiritualidade visceral. Como faz para ter esses conhecimentos independente de uma religião, para que eu não tenha que passar por uma doutrina, para que eu não tenha que passar por um adestramento, para que eu entenda tecnicamente tudo isso, para que eu tenha essa ciência deste saber e sentar no centro da minha vida, no trono de co-criador da minha realidade e ali no meu eixo, da minha força, da manifestação de quem eu sou no mundo, encontrar o meu lugar de poder. Aí ninguém te derruba. Isso se chama espiritualidade visceral e esse é um convite para você mergulhar nesse universo, nessa ciência, nesse conhecimento comigo. Um caminho de despertar, de desabrochar o seu melhor, de te libertar de todas as amarras de adestramento social, religioso, ou seja, mais lá o que for que te prende, que te oprime. Vamos viver o nosso melhor. Como é que pode melhorar? Quais são as infinitas possibilidades de você ir ao encontro do seu melhor na vida? Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.